A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo, desejo lhes falar sobre a necessidade de dispersão. E vou tomar como base Atos capítulo 8, versículos 1 até o primeiro, até o versículo 3. Diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os na prisão. E gostaria também de estar apoiando a nossa conversa em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o Senhor Jesus orientou os seus discípulos, que com eles estiveram durante 3 anos e meio, preparando-os para substituí-lo. Mas para que eles pudessem substituir Jesus, eles precisavam que o mesmo Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, que habitava em Jesus, viesse também sobre as suas vidas. O Espírito Santo capacitou, ungiu o Senhor Jesus para estar pregando o Evangelho, curando os enfermos, libertando os cativos. E então, Jesus os orientou a que ficassem, depois que ele voltou ao Pai, que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder. E eles então, em obediência, eles ficaram em Jerusalém, e no dia de Pentecostes, então, eles foram cheios do Espírito Santo. E ali em Jerusalém, eles começaram então a pregar o Evangelho, milhares e milhares de pessoas se converterem. Mas, devido ao comodismo, eles esqueceram da orientação do Senhor Jesus. Ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, eles estavam ali centralizados em Jerusalém. Mas o propósito de Deus para com a igreja que surgiu em Jerusalém é para que eles pudessem pregar o Evangelho até os confins da terra, mas por etapa. Primeiro Jerusalém, depois Samaria, depois Judéia e até os confins da terra. Como eles viviam em uma comunhão santa e perfeita, e todos tinham tudo em comum, não havia necessitado entre eles, eles tiveram a ideia, ou imaginaram, que eles viveriam ali em Jerusalém, e que a pátria deles seria ali em Jerusalém, que a capital, a cidade que eles deveriam estar morando para sempre a Jerusalém. Então, eles se esqueceram da orientação do Senhor Jesus. Então, o que o próprio Senhor Jesus fez? Ele instigou
uma perseguição contra a igreja em Jerusalém, liderada por Saulo, que mais tarde se convertera e se tornou Paulo de Tarso. Com essa perseguição, então, a igreja foi dispersa e passaram a pregar o evangelho em Samaria, Judéia e depois até os confins da terra, a partir de Atos capítulo 13, através do próprio apóstolo Paulo, mas agora convertido a Cristo. Então, com essa dispersão, eles deixaram todo o status, todo o comodismo, e saíram pregando o evangelho. Então, nós vivemos dias semelhantes hoje na igreja brasileira. Foram construídos muitos templos, muitas pessoas vão para a igreja, o templo, feito por mãos humanas, mas é um local onde a igreja, que somos todos nós, se reúnem para louvar, para ouvir a palavra de Deus. E nós, como igreja, esquecemos das pessoas que estão fora das quatro paredes. E muitas vezes nós estamos ali na igreja, muitos obreiros, pessoas preparadas, e competindo com cargos, com posições, com status na igreja. E nós nos esquecemos do ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E nós então desobedecemos, e como nós somos muito abençoados por Deus, nós nos tornamos prósperos financeiramente e esquecemos de que a nossa prosperidade não é para nós desfrutarmos egoisticamente. A igreja se tornou próspera também, com seus dízimos e as ofertas, mas a ideia de Deus era que, fazendo prosperar o povo de Deus, iria também satisfazer as necessidades das pessoas, principalmente as pessoas da igreja que vivem entre nós. Pois bem, o nosso Deus é muito sábio. E nós muitas vezes achamos que nós somos pessoas espirituais porque nós vamos lá naquele lugar, entre quatro paredes, aquele templo feito por mãos humanas. Achamos que nós somos mais espirituais do que aqueles que não vão, que não são frequentes. E nós, então, estabelecemos limites para nós pregarmos o evangelho, ouvirmos a palavra, louvamos a Deus, louvarmos a Deus. Esquecemos que nós podemos adorar ao Pai em espírito e em verdade, e também devemos pregar o evangelho além das quatro paredes. Pois bem, para nós termos um entendimento melhor, eu gostaria de estar lendo em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32, que diz assim: dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. A tribo dos filhos de Issacar, eles tinham uma função específica entre todas as tribos, de serem conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer. E nós também precisamos ter esse entendimento de procurar em Deus conhecer
a época que nós estamos passando aqui no Brasil. Para que nós venhamos fazer exatamente aquilo que devemos fazer. Não podemos nos apegar a templos feitos por mãos humanas e nem às coisas materiais que o Senhor nos deu, é verdade. Mas devemos nos desprender de tal maneira que sejamos livres para sair pelo mundo, enviados pelo Espírito Santo, orientados pelo Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo, para pregarmos o Evangelho a toda criatura. Se vier a perseguição e nos tirar da zona de conforto para nós sairmos pregando o Evangelho, não pense que isto é o diabo. É o próprio Deus que usa as autoridades para nos recompensar ou para nos corrigir. Para nos corrigir. E aqui, mesmo antes de converter, Saulo já estava sendo usado para contribuir a fim de que o Evangelho fosse pregado a todas as nações. Mesmo antes de converter. Depois de convertido, então, em Atos capítulo 13, ele foi enviado pelo Espírito Santo e cumpriu aquele propósito que estava no coração de Jesus. Ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, que possamos perceber, conhecer os tempos e as estações. O que devemos fazer no presente momento? Seja lá, se houver perseguição, o que devo fazer? Conhecer isso. Para que nós não venhamos estar fazendo coisas ou nos apegando em coisas que não têm valor no reino de Deus. A igreja ali foi dispersa e eles descobriram, e eles entenderam de que eles estavam sendo dispersos para pregar o Evangelho até os confins da terra. Que possamos entender também desta mesma maneira. Se formos dispersos de entre as nossas denominações por perseguição, saiba de uma coisa. Creio que é o próprio Espírito Santo usando o sistema totalitário comunista para estar nos conduzindo a nos apegarmos às coisas eternas. E uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Confesso que eu sou muito comodista enquanto tenho tudo aqui na minha casa. Mas um dia o Senhor sabe todas as coisas. Sabe como trabalhar, porque Ele tem o coração do rei nas mãos. Que possamos, meus amados irmãos, não ficar murmurando, reclamando, achando que é o diabo que está fazendo isto, aquilo, que está mudando o sistema político. Não. A nação brasileira está orando. Muitos estão clamando, orando, jejuando por esta nação e por esta eleição para presidente. Saiba de uma coisa. Deus ouve as nossas orações, mas não do nosso jeito, porque muitas vezes as nossas orações são egoístas a fim de nos protegermos e proteger tudo aquilo que é nosso, não é do Senhor. Mas o Senhor sabe como tratar e trabalhar no meu e no seu coração. Que Deus, o Senhor Jesus, te abençoe e te guarde, te dê vitória e que o Espírito Santo possa te ajudar a entender os tempos e as estações que a igreja está passando, a igreja brasileira está passando neste momento. Deus abençoe